A decisão mais importante que você vai tomar na sua vida, com certeza, é o casamento. A pessoa que você escolheu. Você pode até acertar na carreira, nos investimentos, mas se você errar na pessoa que você dorme, com certeza você vai se dar muito mal na vida. E hoje eu vou trazer para você quais foram os filtros que eu utilizei para escolher a minha parceira e que hoje a gente está mais de 10 anos junto. Eu não sou o dono da verdade, você pode discordar, mas se você quer ter um casamento duradouro, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar algumas coisas que eu usei e que com certeza vai te ajudar. E acho que a oitava, acho que é a principal de todas. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu coloquei aqui algumas anotações, então vou olhar aqui para o canto só para a gente ter uma didática melhor. Pode ser que eu nem fale tudo que tem aqui, mas vai ajudar bastante a gente se guiar aqui, né? E esse guia, ele serve, acho que, principalmente para homens, mas acho que para mulher também vai servir, porque, afinal de contas, a mulher vai casar com o homem, né? Eu vou começar aqui falando sobre a aparência. E a aparência, ela importa, assim, principalmente para nós homens, né? A gente somos guiados muito pela aparência, então geralmente você não vai ficar com uma mulher que você não acha atraente. Exceto se você, por exemplo, você conheceu uma pessoa, uma mulher no caso, e aí você criou uma amizade, foi se aproximando, e aí você acabou pulando essa fase da aparência. Mas, via de regra, a aparência ela é muito importante, porque se você está com uma pessoa que você não acha ela bonita, atraente, muito provavelmente você não vai ficar com ela. Então, a aparência ela não é o principal, mas acho que ela é o primeiro requisito aí que nós homens olhamos. O segundo item tão importante quanto a aparência é o objetivo de vida. Quais são as rotas? E eu acredito que quando você começa a namorar, que você quer namorar para casar mesmo, encontrar uma parceira, depois da aparência você precisa ver quais são os seus objetivos de vida, o que você deseja. Você deseja, por exemplo, fazer um intercâmbio? Será que ela deseja fazer um intercâmbio também? Você quer morar fora do país? Será que ela não, se ela quer morar fora do país? Então, os objetivos eles têm que estar muito alinhados. Então, depois que você está namorando, porque aqui eu estou falando depois que você já está namorando, né? E você está com tempo, e aí você quer saber se aquela pessoa é ou não é para você. Então, essas conversas difíceis, elas têm que ser ditas ali no começo ou no meio do namoro. Talvez no começo seja um pouco mais complicado, porque você pode ficar meio receoso de perguntar, mas é uma coisa que naturalmente tem que ser alinhado, porque se você está namorando uma pessoa que, por exemplo, não quer ter filhos e você quer ter, isso dá muito problema. Você vê em filmes isso acontecendo e isso também acontece na vida real, porque às vezes a pessoa que você escolheu não está no mesmo momento de vida que você. Talvez ela esteja escolhendo a carreira, ela quer se tornar uma mulher empreendedora, e só depois que ela quer ter filhos, ou não, ela quer ter filhos agora e você não quer porque você está alavancando sua carreira, está com foco em outra coisa. E isso dá muita briga. Então, os objetivos, eles têm que ter alinhado. E foi uma das coisas que, quando eu casei, a gente alinhou muito esse tipo de coisa. A gente queria ter apenas um filho, eu ia focar na carreira, ela também ia focar na carreira dela, mas algumas coisas têm que estar bem alinhadas. A questão de filho também é uma coisa que tem que ser muito bem conversado. A questão financeira, o objetivo, mas isso já é um outro tópico. A reciprocidade dos sonhos. Então, basicamente assim, se você tem um sonho de se tornar um cantor, por exemplo, e o sonho da outra pessoa é jogar futebol, talvez seja um problema, porque quem é cantor vai fazer turnê pelo Brasil, pelo mundo. E quem é jogador de futebol também vai jogar em outros lugares. Então pode ser que esse sonho, ele seja um sonho muito complicado. E será que você está pronto para abrir mão do seu sonho de ser cantor, de ser músico? E será que ele está pronto para abrir mão de não jogar futebol, de não ser um atleta? Porque vocês vão acabar não ficando juntos. Então, os sonhos têm que estar alinhados. E você também não pode matar o sonho da outra pessoa. Se ela quer ser jogador de futebol, você precisa apoiar, porque é o sonho dela. E sonho não se mede. Se você tem um sonho e o seu parceiro não apoia você no seu sonho, é frustrante e você não tem mais motivo para continuar com ele, porque você vai ter outros sonhos. Por mais que você realize esse sonho, você vai ter outros sonhos. E se você tem uma pessoa que te afunda,
não é legal. E o casamento, você precisa de uma parceira que apoie os seus sonhos, que deixe você sonhar, mas que coloque os seus pés no chão, porque é isso, no final das contas, o casamento é sobre parceria. Filtro da família e dos amigos. É muito importante você conhecer os amigos da sua futura noiva, porque os amigos, eles influenciam em como que ela se comporta, aí você precisa ver como que ela se comporta com os amigos, como que ela se comporta com o pai dela, como que é a relação dela com homens, enfim, essa relação da família e dos amigos é muito próximo da relação que ela vai ter com você, se ela é estourada com os amigos ou com o pai, se ela trata mal. Então você precisa fazer um filtro bem criterioso em relação a isso, porque você está fazendo uma escolha, só relembrando, você está fazendo uma escolha para sua vida, então tem que ser uma escolha assertiva. E esses filtros são importantes, mas de comportamental, ver o quanto que ela se comporta com os amigos, como é que ela trata, os amigos dela, se tem uma influência, se de repente ela tem amigo que tem problemas com drogas, se ela tem amigos que tem problema com traição, porque ela pode ser influenciada por esses amigos e mostrar para ela uma visão diferente. O histórico dela familiar também influencia, se por exemplo ela teve pais que se separaram, pais que teve traição no meio, se ela viveu com uma mãe opressora ou com um pai narcisista, enfim, isso pode influenciar ela agora. Claro que isso pode ser tratado em terapia, de modo geral, mas pode influenciar. Então é interessante você sempre saber um pouco do histórico da família dela, dos amigos, para ver se pode influenciar, porque o ser humano, infelizmente, ele é influenciável e às vezes você nem quer ser influenciado, mas está meio que no seu sangue, ali na sua natureza. Então tem que sim olhar e ver como ela se comporta diante de toda situação, porque ela não teve culpa de ter pais do jeito que tiveram. Mas como que ela se lidar com isso? Como que ela se importa? Ela vive no passado ela vive no passado falando sobre isso, ela esqueceu como que é a relação dela com isso. Sobre brigas, né? Eu acho que as brigas, elas são discussões de modo geral, elas são importantes, principalmente porque um casal que não briga, você não alinha os pontos, e a briga ou a discussão, né, entenda como quiser, elas são importantes porque você vai trazer ali temas difíceis de resolver, vai trazer discussões, conflitos, e quando você não tem briga e você é muito passivo, chega um momento que você não aguenta, porque você está abrindo mão do que você acredita, do que você espera ter num relacionamento para não brigar. Isso é ruim. Eu já tive um relacionamento onde a gente não brigava. Não que eu fosse passivo, mas é que a gente talvez não quisesse trazer temas difíceis para a mesa. E é muito complicado, porque você fica com aquele elefante ali na sala e não discute problemas reais que você tem. Então, as brigas são muito importantes. O casal que não briga é estranho. Claro que, por outro lado, o casal que briga demais significa que tem muitos conflitos e talvez a solução não seja ficar brigando, e sim se separar, né? Nem casar, na verdade. Então, as brigas elas são importantes e você tem que entender como que ela lidar com as brigas. Ela é uma pessoa compulsiva, que grita, que a posição dela é importante ou não, ela entende, ela defende o argumento dela. Certa vez, quando eu casei, a gente discutiu sobre a cor da parede, porque ela queria uma cor mais rosa e eu queria uma cor roxa. No final das contas, a gente chegou num acordo e ficou uma cor salmão. Ou seja, ela abriu mão da tinta dela, eu abri mão da tinta que eu queria e a gente chegou num acordo que foi a cor salmão, né, que é um meio termo ali. E no nome do nosso filho também, eu queria um nome, ela queria outro, então a gente decidiu abrir mão dos nomes que a gente queria para escolher um nome que fosse em comum. Então, acho que é importante demais você chegar num acordo e a briga serve para isso, para não ter aquela sensação ruim, porque quando você tem aquela sensação ruim, pode ter certeza que ela tem também. Então, é uma coisa que precisa ser resolvido o quanto antes. Saber ceder ou propor solução, que seria o próximo tópico que eu coloquei aqui, que basicamente é o que eu já falei, né? Você tem que saber ceder, tem momentos que você precisa abrir mão da sua verdade, do que você talvez acredita que seja certo, porque no casamento tem muito isso de estar certo, né, ter razão,
ou não brigar. E tem vezes que tá tudo bem você ceder, porque para você não é tão importante. Nesse exemplo da cor da tinta que eu mencionei, para mim era importante ter a cor roxa, eu não queria a cor rosa que ela colocou. E aí a gente chegou num acordo, né? No caso, a gente cedeu no sentido de que tudo bem, não precisa ser minha cor dela, tudo bem, não pode ser a cor que ela queria, e a gente chegou num senso comum. Isso é importante também para você ter um relacionamento mais saudável. A regra dos momentos sagrados, né? Que basicamente é você ter momentos entre você e ela, momentos para vocês ficar conversando, para assistir um filme, assistir uma série, ou ficar falando coisas aleatórias. No caso, quando você ter filhos, ou enfim, ter muito trabalho, é importante ter um momento de vocês realmente, e é um momento sem você ter amigos ali por perto, porque eu conheço casais que só quer sair se tiver amigos próximos, se for só os dois, eles não conseguem, porque é como que eles não se suportassem. É uma coisa muito parecida também quando, por exemplo, você não consegue ouvir seus pensamentos, sempre tem que ter muito barulho, sempre tem que ter um fone, você tem que estar ouvindo um podcast, ou você tem que estar assistindo um vídeo, porque você não consegue se encontrar. E aí, quando é à noite, quando você vai dormir, você não tem a opção, você se encontra. E aí você até demora para dormir, porque você não quer pensar naquilo. Semelhante também à sua esposa, né, ou a sua namorada, que é o caso, tem que ter momentos entre vocês, para vocês conversar, descontrair, não ficar falando só sobre trabalho, ou sobre coisas que não tem a ver com o bem-estar de vocês naquele momento. É importante, realmente isso vai fazer um diferencial bem gigantesco aí no relacionamento. Admiração mútua. No momento que você para de admirar a sua esposa ali, depois que você está casado, você meio que não tem admiração e não faz sentido, porque você tem que estar com uma pessoa que você gosta, que você admira, que você sinta paixão, que você sinta desejo, e se isso acabar, você começa a não olhar ela com desejo ou com vontade de estar junto, para você é um peso. Então você sempre tem que manter essa admiração e aquele respeito pela pessoa. Então é algumas regras que você tem que sentir. E eu não pedi ainda, mas se você está gostando desse vídeo, dá aquele like, porque você sabe que esse tipo de interação ajuda bastante o algoritmo a entregar mais para outras pessoas que também desejam no futuro casar, enfim, ou ter algum tipo de relacionamento. E como prosperar? Você tem que escolher amar, porque amar é diferente de paixão, porque todo relacionamento começa numa paixão, naquele fogo. E quando você casa, essa paixão ela se estabiliza. E não quer dizer que você não sinta desejo ou paixão pela pessoa, mas você decide amar ela, mesmo que ela tenha defeitos ou coisas que você talvez não concorde, porque afinal de contas você também tem um monte de coisas que ela não gosta, ou pelo menos algumas coisas que ela não gosta, mas ela suporta. Uma toalha em cima da cama, ou uma escova de dente virada para baixo, enfim, tem várias coisas que pode ser que você faça e ela não gosta. Acho que por isso que às vezes as pessoas não encontram uma pessoa, porque espera a perfeição. E quando você espera a perfeição, você acaba não encontrando, porque não existe ninguém perfeito. Nem você é alecrim é perfeito. Então, quem dirá a pessoa que você vai encontrar. O conceito de uma só carne, né? Uma só carne realmente faz muito sentido, porque, por exemplo, a parte financeira é uma das coisas, um dos motivos que tem maior separação, porque existe infidelidade financeira. O seu salário pertence a ela e o dela pertence a vocês. Então, vocês não têm duas rendas, vocês têm que ter uma. E se você não entender isso, eu sei que é muito complicado, mas se não entender isso, fica difícil. Vocês precisam compartilhar os problemas financeiros, outros tipos de problemas, porque a sua dor tem que ser a dor dela, e a dor dela tem que ser sua dor. No caso, se você for demitido, ela sente. Se você for promovido, ela também vai sentir, e vice-versa. Você tem que prosperar com a felicidade dela. Então, se ela ficar doente, é como se você ficasse doente. Então, você precisa ter esse pensamento de que a sua parceira é uma extensão sua. E se você não pensar dessa forma, você não está vivendo um casamento. E muitas pessoas, hoje em dia, eu vejo que não casam. Por quê? No caso, eu digo assim, não fazer festa, mas ir lá no cartório, registrar o nome, tudo bonitinho. Não casa porque pensa já em separar. Ou seja, quando você vai no cartório e registra lá que você está casado, é mais difícil de separar, porque precisa ir no cartório de novo, pedir o divórcio, assinar documento. Eu não comento de você, mas acredito que talvez tenha papeladas que tem que assinar. E quando você se junta, é muito mais fácil. Cada um pega sua trouxa de roupa e vai embora. Quando você casa realmente, é mais difícil de você separar. E o que eu vejo
as pessoas pensam em se juntar porque é mais simples. Mas é como se você, por exemplo, fosse entrar num jogo de futebol para não perder, ou seja, o seu objetivo é entrar lá e não perder, não ser goleado. É a mesma forma que eu penso das pessoas que se juntam, que não se casam. Ou seja, elas entram já pensando que se separar vai ser mais fácil de cada um ir pro seu lado. Ou seja, você entra já pensando em separar. Você não entra pensando em crescer, em se multiplicar e ter uma vida próspera. Não. Então, esse é meu pensamento, como eu te falei, né? Pode ser que você não concorde, pode ser que você ache que não faz sentido, mas para mim eu acho que faz sentido você casar porque você quer construir uma família de verdade. E eu acho que esse é o mais importante de todos, né? Que é rir das fofocas, né? Hoje em dia é muito comum você contar as besteiras para sua esposa, você mandar reels para ela, você vê momentos que faz muito sentido. Então, se você não tem esse relacionamento de conversar, de dar risada, de contar besteira, por exemplo, que o cabelo de uma pessoa no seu trabalho está bem zoado, ou de uma fofoca que aconteceu lá, se você não tem esses momentos, é bem complicado, você não consegue seguir, porque antes de mais nada, a sua esposa, namorada, precisa ser sua amiga. Eu sei que tem aquela zona lá, né, friend zone, que é uma... Eu não sei se existe mais isso, né? Mas na minha época existia, e era uma aposta, viu? Porque você não poderia ficar com um amigo, mas não faz sentido nenhum. O casamento, você tem que casar com seu amigo. Se você casa com um desconhecido, não tem sentido, porque o casamento, ele não deveria ser uma relação comercial, é uma relação pessoal, onde você vai casar com uma pessoa que você gosta de se divertir, gosta de falar, e faz o total sentido. Bom, nesse canal aqui eu vou começar a trazer mais coisas da vida que eu tenho vivido, que eu tenho passado, e acredito que você também passa por isso também, então vou trazer minha visão. E se você gostou desse tipo de conteúdo, quer que eu traga mais coisas relacionadas a relacionamento, casamento, coisa do tipo, você deixa aqui embaixo no comentário para a gente poder ir discutindo. Eu vou trazer outros vídeos relacionados a isso e outras coisas que eu tenho vivido. Eu vou falar sobre a minha demissão, que eu saí de uma empresa, mas isso é história para um outro vídeo e eu vou te contar como você lidar com isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Só não esquece de deixar o like e comentar aqui embaixo. Se cuida.